Olá! A nossa economia está enfrentando pela primeira vez 2 anos seguidos de queda no nível de atividade. No ano passado, tivemos uma retração de 3,8% e a projeção para 2016 não é nada animadora. Analistas esperam aí um tombo de 3,22% até o final do ano. Bom, por trás desses números negativos estão o aumento do desemprego a cada trimestre e a dificuldade do brasileiro em consumir produtos básicos e fazer investimentos de longo prazo. Ao contrário do que aconteceu nos anos anteriores, em 2016, a oferta de vagas temporárias para o período do Natal também foi abaixo do esperado, mantendo assim a quantidade de desempregados no país em mais de 12 milhões de pessoas. Para tentar aquecer a economia, o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa básica de juros pela segunda vez seguida no último dia 30 de novembro, de 14% para 13,75% ao ano, um corte de 0,25 ponto percentual. A diminuição da taxa Selic tem aí como objetivo aumentar a procura por crédito e incentivar o consumo entre os brasileiros. E aí, o que mais é preciso fazer para sair dessa recessão histórica? Como gerar empregos? Qual é a influência da crise política que atravessamos sobre os resultados econômicos? E a aprovação da PEC do teto dos gastos pode solucionar todos os problemas da nossa economia? Bom, essas são dúvidas de muitos brasileiros e é o que vamos discutir aqui no debate de hoje com um balanço da economia brasileira em 2016 e algumas projeções para 2017. Bom, para isso, aqui no estúdio hoje comigo estão os professores, nossos convidados. Primeiramente, André Nassif, obrigado pela presença, representando aqui a UF e também a Universidade FGV. E também conosco o Ricardo Macedo, o professor aqui que é coordenador adjunto de Economia do IMEC do Rio de Janeiro. Bom, obrigado aos dois novamente pela presença. E antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente assiste agora um vídeo produzido pela nossa equipe sobre a recessão histórica que o Brasil enfrenta neste momento. Muito bem, né? A gente fez aí um apanhado de fatos mais recentes, mas se formos voltar ainda para um ano atrás, quem ainda lembra? Parece que faz uma década que a gente falava muito em pacotes de Joaquim Levy, pacotes de Nelson Barbosa. Professor Macedo, e tudo isso aconteceu em um ano no Brasil. Realmente foi avassalador, né, esse movimento de queda da atividade econômica em função dessas alterações nas variáveis macroeconômicas e instabilidade política. Então, isso torna um ambiente, digamos assim, desfavorável, né, para os negócios e você pensar em investimento na economia visando restabelecer um nível de atividade que tenha emprego para todo esse pessoal que está hoje à margem do mercado de trabalho. Foi uma montanha-russa, né? Para quem acompanha de perto, Nassif, as notícias da área econômica, os últimos 12 meses não foram fáceis de acompanhar, né? Cada dia vinha uma novidade. É verdade. E para isso também eu acho que contribuiu bastante a instabilidade política, né? A instabilidade política e a incerteza política acabou ajudando também a contaminar ainda mais o ambiente econômico. Agora, eu tenho a impressão de que se a gente vai fazer um retrospecto desse quadro recessivo por que passa o país, eu poderia chamar de que é uma crise relativamente anunciada, ou seja, já na transição, né, do governo Dilma para o governo Temer, ainda sob a interinidade, quando ele anuncia, logo depois de confirmada a equipe econômica,
e se anuncia que vai haver um ajuste fiscal bastante drástico na economia, e com o agravamento, né, da incerteza política, né, e a contração, né, a gente acabou assistindo a um quadro em que a economia hoje se encontra com o quê? Com uma insuficiência crônica de demanda efetiva. E o problema, o quadro é desolador, porque quando nós olhamos, né, as principais componentes da demanda agregada, o consumo das famílias, o investimento privado, né, das empresas, os gastos do governo que vão contrair de qualquer jeito, e as exportações, a gente não tem muito, né, de onde esperar, ou seja, que para que a economia possa se recuperar, é preciso que haja recomposição de uma dessas variáveis de demanda, mas de onde virá? Né? Talvez, né, nas crises anteriores, né, crises graves, né, que o país já sofreu no passado, como na década de 80 e dos anos 90, né, a principal variável, né, que ajudou a recuperação foram as exportações. No entanto, agora, num quadro em que a economia mundial também patina, né, quase se arrasta, né, a gente também não pode esperar muito que a recuperação venha daí. Então, o que realmente me deixa muito pessimista é exatamente perceber que é provável que esse quadro recessivo ainda fique, né, grave por um período significativo de tempo. Macedo, a gente olhando talvez 5 anos atrás, um momento em que o mundo também enfrentava aí uma crise, ou voltando aí de uma grande recessão iniciada principalmente pelos Estados Unidos, o Brasil tinha um mercado interno que ajudava a nossa economia a se manter aquecida, e a gente não sentiu tantos impactos da crise externa por conta do mercado interno. Agora parece que pararam as máquinas do consumo, como o Nassif disse, internamente a gente não tem uma demanda tão grande, e lá fora também não está ajudando muito. Então, como tentar aí para o cidadão que acompanha a gente entender os motivos desse ano, por exemplo, de ter sofrido mais aí com o aumento dos preços, a inflação, né, o gasto das famílias das contas fixas terem aumentado tanto? Na verdade, quando a gente estava, até mesmo antes de começar aqui numa conversa informal, em 2015 você tem algumas coisas das contas fixas que a gente chama de choque adverso da oferta. Nesse caso, foi praticado uma política de realismo tarifário, né? Então você teve o reajuste das tarifas de energia elétrica e também da gasolina, né? Não numa intensidade tão grande, né? Mas o que estava sendo feito para você também realinhar o caixa da Petrobras por causa da crise que ela estava passando. Então, isso também fez com que a inflação ela ficasse muito resiliente e algumas coisas fossem passadas para o consumidor final. Então, isso é uma. Mesmo você tendo uma demanda, uma queda de demanda, né, conforme estava, né, os manuais, né, normalmente regem, olha, se você tiver uma queda da demanda, tiver desemprego, o mercado de trabalho vai se ajustar e a inflação, a atividade volta para o nível normal e a oferta aumenta e tudo se resolve via uma solução de mercado. Só que isso não aconteceu, né? Apesar da queda de demanda ainda em 2015, você tinha uma inflação ainda que sustentava. E a ideia era que o remédio ainda a ser tratado era uma contração ainda maior da demanda. Né? E só que a gente não tinha recuperação de nada. Né? E você já começava a ver sinais, né, de perda de fôlego nos demais segmentos da atividade econômica. Você pega a indústria, ela vem numa queda absurda. E a indústria ela tem um peso, né, quando você vai comparar, obviamente, com os países mais desenvolvidos, né, ela tem um peso muito grande na geração de emprego e no aumento da produtividade. E aqui estava ocorrendo totalmente o contrário e ainda assim piorando. Né? Então, isso já afeta. As famílias estavam muito endividadas. Por mais que você desse crédito ou tentasse baixar a taxa de juros, você não ia ter como dirigir esses recursos extras na economia para consumo. Então, você não via, o empresário não tinha como ver justamente como crescer. Porque, normalmente, essa dívida, quer dizer, esse dinheiro, esse empréstimo, seria para você rolar dívida. E aí você teve, na verdade, um aumento de estoque da dívida aí. Né? Então, hoje, isso bate na conta. Né? O próprio André estava comentando. Né? Você tem uma insuficiência crônica de demanda. Né? Em função ainda que a economia mundial não se recuperou. Né?
E você tem essa estagnação interna, né? O governo não tem mais como gastar, por enquanto, em qualquer esfera, né? Você pega o governo federal, o governo estadual e municipal, basta ver aí a crise dos estados, em que 20 entidades da federação praticamente estão declarando estado de calamidade. E as famílias endividadas que não têm como consumir. Então, a perspectiva para você investir... Bom, mas você mencionou aqui a questão dos estados, exatamente esse ponto que a gente vai puxar agora, né? A recessão atingiu em cheio as contas dos nossos estados brasileiros. Muitos não conseguem mais manter a máquina pública, em alguns lugares falta dinheiro para hospitais, pagamento de salários, segurança pública, só para mencionar algumas das áreas mais afetadas. Rio de Janeiro, Minas Gerais já decretaram um estado de calamidade devido às dificuldades financeiras. E em grave crise declarada desde 2015, o governo do Rio Grande do Sul também gritou por socorro no final de novembro. Sem dinheiro para cobrir as despesas, o governador José Ivo Sartori, do PMDB, anunciou um pacote de emergência para estancar a sangria das contas públicas estaduais. Foi apresentado um projeto para extinguir diversos órgãos públicos, a demissão de 1.200 funcionários e decretou calamidade financeira no estado. Então, para entender um pouco mais essa crise que o Rio Grande do Sul atravessa, a gente conversa agora também com o Antônio da Luz, que é economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, a FARSUL. Bem-vindo, Antônio, ao debate. Tudo bem com você? Olá, tudo ótimo. Prazer nosso participar do programa. Realmente, este é o cenário que nós estamos vivendo aqui. Bom, essa crise, como eu já disse, não é de hoje. Em 2015 já houve aí um alerta anunciado pelo governo, mas esse déficit já vem de alguns anos ainda, né, Antônio? Sim. Eu acredito muito que o que a gente está vivendo no Brasil é fruto de tudo aquilo que nós, brasileiros, fizemos. Não acredito que o problema estejamos passando por uma crise mundial. O PIB do mundo cresce muito bem em 2016, em 2015 a projeção para 2017 é excelente, todos os continentes crescem, os nossos vizinhos, com exceção da Venezuela e da Argentina, crescem. Então, o problema é nosso. E a mesma lógica eu trago para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul chegou no ponto em que está porque escolheu isso, porque quis isso. Talvez nós, como sociedade, não tivéssemos tido a dimensão do que nós estávamos escolhendo. Mas sim, isso foi uma escolha nossa. Então, Antônio, só interrompendo você para explicar um pouco para o cidadão do restante do Brasil, que não acompanha, não conhece tão bem a economia, né? Como o Estado, como os setores da economia no Estado estão lidando com as medidas do governo, porque para o Estado como o Rio Grande do Sul, que historicamente foi tido como uma das maiores economias do Brasil, também ser anunciado um estado de calamidade chocou muita gente, né? E eu acho que mais do que chocar, tem que ficar o exemplo para todos os estados, para todas as pessoas, do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, para que a gente evite que se cometam os mesmos erros em outros lugares. Se não, vejamos, em primeiro lugar, nós temos que diferenciar a economia do Rio Grande do Sul das finanças do governo do estado do Rio Grande do Sul. Quem está quebrado é o governo, não é a economia. Tanto é que esse ano, lógico, vamos ter um PIB negativo aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas a nossa queda deve ser menor do que a brasileira. A gente trabalha com uma projeção para esse ano de 3,54 de queda para o Brasil e de 3,1 para Rio Grande do Sul. Ou seja, então o problema não é bem a economia, são as finanças públicas. O governo do estado do Rio Grande do Sul gasta mais do que arrecada ao longo de várias décadas. Nós primeiro financiamos o endividamento com inflação, depois nós financiamos com o Caixa Único, depois fomos criando dívidas fora da dívida fundada. Então depois, em 1998, renegociamos as dívidas, fizemos uma espécie de securitização, assumimos uma dívida com o governo federal, que aliás pagamos uma parcela bem alta dessa dívida, e nós não aprendemos com aquele processo lá de 1998. Ao invés de nós organizarmos o gasto público para caber dentro das nossas receitas, nós continuamos aumentando ainda mais o gasto. Aí, não só eu, mas outros economistas gaúchos
notadamente das federações empresariais, propusemos um plano dentro de algo que foi chamado de Agenda 2020, que era justamente um plano maior para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, tinha a parte de finanças públicas. Nós montamos um plano que, com pequenos ajustes, nós poderíamos ter uma posição fiscal sustentável. O que aconteceu? Apresentamos para os postulantes o Piratini, na época, estamos em 2006, a governadora que ganhou a eleição na época cumpriu aquilo que ela tinha se comprometido de ajustar as contas públicas. Tivemos um período de ajuste fiscal ali entre 2006 e 2007 e o governador que sucedeu ela simplesmente aumentou o gasto público de maneira exponencial. Não satisfeito, olhou para os depósitos, para o Caixa Único e para os depósitos judiciais. Depósitos judiciais, para o nosso telespectador entender, imagine que eu entro com um processo na justiça contra uma terceira pessoa e ambos colocamos depósitos à vista para ver quem ganhar. O juiz manda, não, esse dinheiro é todo do fulano ou da outra parte. Ou seja, é um dinheiro meu, é um dinheiro das pessoas que estão discutindo na justiça um direito, pois o governo do estado foi lá e pegou todo esse dinheiro, 95% dos depósitos judiciais, o governador sacou, olhou, quando é que termina o meu mandato? Termina dia 31 de dezembro de 2014, muito bem. Pego todo esse dinheiro, divido pelos meses que eu tenho, vou dar aumento de salário para o funcionalismo, vou aumentar o gasto público, vou fazer não sei o quê, porque eu tenho a crença que se eu gastar, eu vou ativar a economia, ela vai crescer, etc. Bom, conclusão, hoje nós estamos num estado que entrou em colapso. Nós estamos num estado que nós não temos dinheiro para pagar coisas básicas do funcionamento do Estado. O Estado do Rio Grande do Sul também buscou o gigantismo, ou seja, nós tínhamos políticas públicas para tudo. Para que serve o Estado? É para promover a segurança, é para promover a educação, é para promover a saúde, é para promover o funcionamento do jurídico, enfim, político, institucional, é para isso que serve o Estado. Mas a gente pode acrescentar outras utilidades ao Estado também intervindo na sociedade. Sem dúvida. Antônio, eu vou interromper você por um minuto para voltar aqui para o estúdio, eu já volto a falar com você, que eu quero aproveitar esses pontos que você levanta e ouvir dos nossos entrevistados aqui no estúdio, as relações que a gente percebe, né, desses pontos levantados pelo Antônio, que podem ser relacionados a outros estados do Brasil também, e até um pouco algumas práticas que o governo brasileiro como um todo adotou nos últimos anos, que também nos levaram até a situação atual. Que correlações a gente pode fazer, Nassif, em relação a partir do exemplo do Rio Grande do Sul? Eu acho que no caso da crise dos estados, né, cada caso é um caso, mas parece ser comum, né, a repetição, provavelmente ao longo dos últimos anos, de uma prática que foi muito comum no passado, na época da existência dos velhos bancos estaduais, em que os governadores, sempre na iminência de uma nova eleição, né, entravam, né, no processo de gastança, usando os bancos estaduais também para expandirem crédito, etc. Isso tudo foi sanado com a privatização dos bancos. O que ele coloca no caso... Só um parênteses aqui que deve lembrar ainda, Banespa, Banestado, exatamente, tantos outros bancos, poucos sobraram. O Banrisul, no caso, é um dos poucos que ainda restam. Exatamente. O que ele coloca é mais ou menos algo parecido, mas num outro contexto, né? Ou seja, o prefeito e o governador no Rio Grande do Sul, ou seja, gastando mais, né? Inclusive chegando ao cúmulo de usar depósitos judiciais para fazer gastos. Quer dizer, isso realmente é inaceitável. Agora, no caso, por exemplo, do nosso estado, do estado do Rio, também eu acho que combinaram esses fatores, né? Agora a gente sabe com a prisão do ex-governador, né, em que se davam incentivos fiscais, ou seja, isenção de impostos para joalherias. Isso não tem a menor justificativa econômica. Né? Isso é questão de prioridade, né? Seria uma área que realmente merecia um incentivo fiscal, traria movimentação financeira para o Estado, empregos? Claro. Não tem menor justificativa econômica isso. E aliado a uma questão conjuntural, que certamente o governador, nesse caso, não tem nenhuma culpa, que foi a queda, né, dos preços dos royalties, a queda das receitas de royalties por conta da queda dos preços do petróleo.
Macedo, que relações a gente consegue fazer pensando, né, os maiores estados em termos de economia, né? Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo também não está tão longe assim, né, de um problema grave? Normalmente eu tenho que concordar porque assim, eu tenho dito, né, que o que a gente está vendo hoje com essas crises todas é um esgotamento de uma forma de você fazer política nesse país. Então você coloca orçamentos que são, né, normalmente um instrumento balizador, né, e assim, você sobe o gasto e, por outro lado, você infla as receitas. Mesmo você tendo tendências de queda, né, você pega o Rio de Janeiro, você tem lá, olha, a receita de royalty no orçamento, em alguns relatórios que você pegava, estava em 80. Né? Você tinha um boom de commodities há um tempo atrás, né? Até o Rio Grande do Sul pode ter também se beneficiado, né, das commodities agrícolas e tal, mas assim, na questão mais do Rio, no setor de óleo e gás, aí você tem, o petróleo estava 100, aí começou a queda. Não, mas vai ficar em 80. E a tendência do mercado era para ir para 40. Então, quando você faz lá um orçamento 80, beleza, tenho receita e eu tenho gasto com Olimpíada, com Copa do Mundo, então não tem problema, o orçamento está equilibrado e vamos. E aí, né, você começa a ter uma queda na atividade econômica que faz com que você diminua a sua arrecadação, né? Assim, a arrecadação estadual, e com isso também você tem uma redução dos repasses para estados e municípios, porque o próprio governo federal também, ele se ressente disso daí, porque você começa a ter uma trajetória de queda da sua arrecadação. Então aí qual é o reflexo? Começa a desequilibrar. Durante um tempo você tem uma queda dessa relação receita corrente líquida com dívida líquida. E aí depois ela volta justamente quando você tem esses rompimentos, né? Então, enquanto você conseguia, né, digamos assim, equilibrar as contas porque o mercado estava ajudando, de uma hora para outra não tinha mais como segurar. E aí, ladeira abaixo. Acho que comparando um pouco com a economia familiar, o orçamento que todos precisamos fazer para bater as contas no fim do mês, eu acho que é pensar um pouco, gastar, mas fazer aquela poupança, né? Pensar na aposentadoria, pensar de repente se perder o emprego, ter alguma garantia, os estados com as suas contas parecem não terem feito esse tipo de cálculo. Né? E aí, em geral, desculpa, com a economia, né, a regra de bolso, né, na verdade quem propôs isso foi um grande economista do século passado chamado Keynes. Né, propunha uma coisa parecida com o que as famílias fazem. Olha, na época de vacas gordas, portanto, quando a economia está no ciclo de expansão, vamos poupar, fazer superávit, né? Ou seja, gastar menos, né, do que nossas receitas. Para exatamente ter um colchão, para quê? Para poder fazer com que o Estado tenha a capacidade de gastar, né, e gerar emprego, ajudar, né, a induzir a retomada do investimento num quadro recessivo. Infelizmente, né, nós não temos nem como usar, né, não esse tem instrumento. Colchão, o colchão vai ser a queda, cara no chão mesmo. Exatamente. Né? Deixa eu voltar a chamar o Antônio Luz, que representa a Farsul, conversa com a gente diretamente de Porto Alegre. A gente precisa encerrar esse bloco, Antônio, mas eu queria ouvir de você um ponto de vista a partir do setor agrícola, que é tão importante para o Rio Grande do Sul, para a economia do Brasil como um todo. De que forma vocês têm perspectivas e projeções para 2017? A economia, por conta do setor, pode voltar a ficar aquecida? Pode sim. Só antes eu gostaria de concordar com meus colegas e trazer para eles e para todos os nossos telespectadores o que aconteceu aqui. Eles falavam da questão dos royalties, que para a economia do Rio de Janeiro é importante. Eu me lembrei das peças orçamentárias que o governo mandava para a Assembleia Legislativa. Eles aumentavam, faziam uma projeção de receita aqui no Rio Grande do Sul, que a receita ia crescer 12%. A elasticidade, o crescimento da receita em relação ao PIB é menor do que 1%. Ou seja, para eu ter um crescimento de receita de 12%, o PIB teria que crescer cerca de 15%. Imagina se isso faz algum sentido do ponto de vista econômico, se tem alguma chance disso se realizar. Pois nós praticamos isso ao longo dos últimos anos e deu no que deu. O setor agrícola, ele deve para 2017 se recuperar. 2016 não foi um ano bom. Nós
atravessamos por problemas climáticos, choveu em excesso no sul, faltou chuva no centro-oeste e naquela região chamada de Mapitoba, onde pega Mato Grosso, Tocantins, Bahia, Maranhão. E nós temos, que é uma nova fronteira agrícola brasileira, tivemos perdas muito significativas. Para 2017, é bem provável que a gente venha a crescer e crescer com força. O Brasil deve aumentar a sua produção em relação a 2016 em 14%. É claro que não vai virar 14% de crescimento de PIB, porque nós temos que tirar daí o consumo intermediário, temos que ver quanto é que vai ser o faturamento, enfim, mas isso é muito alvissareiro. É bem provável que o setor agropecuário vá crescer em 2017 num patamar bem alto, bem interessante, em que pese ser contra uma base baixa. Muito bem, Antônio Luz, então economista-chefe da Farsul, conversando conosco diretamente de Porto Alegre, minha cidade natal, estou aqui comemorando ainda a vitória do Grêmio. Nós estamos. Muito bem, Antônio, gremista também. Então, esperamos que em 2017 a gente possa voltar a conversar com boas notícias para a economia gaúcha e brasileira como um todo. Muito obrigado. Nós que agradecemos, um grande abraço a todos. Muito bem, bom, os nossos entrevistados aqui no estúdio continuam conosco, a gente faz uma breve pausa e o debate já volta. Muito bem, o debate está de volta para falar sobre as expectativas em torno da economia brasileira em 2017. Pois é, em meio a manifestações contrárias do lado de fora do Congresso e discussões entre os parlamentares, o plenário do Senado aprovou em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição, que já foi 241 na Câmara, e agora é a PEC 55, que congela os investimentos em áreas como saúde e educação pelos próximos 20 anos. Economistas têm posições contrárias quanto à real capacidade que a criação de um teto para os gastos públicos tem para equilibrar a política fiscal. Enquanto alguns acreditam que a aprovação da PEC é um sinal positivo que o governo está dando ao mercado financeiro, de que está fazendo o dever de casa ao ajustar a relação entre receitas e despesas, outros economistas afirmam que a PEC do teto dos gastos serve para garantir o pagamento dos juros da dívida, trazendo de volta aí a confiança do capital especulativo com relação ao Brasil. Os mesmos dilemas sobre a PEC têm sido levados às ruas nas manifestações que têm reunido milhares de brasileiros nas principais capitais do país, como vemos aí nas imagens. Então, para tratar da relação entre a PEC, que tem movimentado tanto a nossa população, e a economia em 2017, contamos hoje aqui no estúdio com a presença de André Nassif, economista do BNDES e professor de economia na Universidade Federal Fluminense e na Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. E também conosco, aqui no estúdio, está o Ricardo Macedo, que é coordenador adjunto de economia do BMEC do Rio de Janeiro. Bom, quero começar falando, já que tratamos aqui da PEC, alguns analistas dizem que ajuste fiscal não gera crescimento econômico. Queria começar ouvindo de vocês o que poderia ser sugerido aí para gerar mais empregos, para uma recuperação econômica, já que parece que a PEC é uma das poucas propostas discutidas no Congresso, que ao longo desse ano foi muito martelado e as pessoas de fato se envolveram, foram estudar e o brasileiro começou a se apropriar um pouco mais desse discurso, inclusive para se posicionar a favor ou contra, né, Nassif? Olha, eu particularmente sou de posição de que o Brasil precisa passar por um ajuste fiscal, isso não há dúvida. O problema com relação à PEC é que ela tem um mecanismo, né, de introdução, ou seja, ou uma metodologia para tentar realmente promover, né, o ajuste e tentar equalizar o crescimento dos gastos às receitas, que aparentemente é inédito no mundo inteiro. E eu acho que poderia haver outras alternativas de ajuste que não fosse congelar completamente os gastos públicos 20 anos, ou quiçá por 10 anos, uma vez que no projeto, né, se prevê que seja revisto dentro de 10 anos. Por exemplo, um ajuste fiscal para valer deveria contemplar queda de gastos, mas ao mesmo tempo aumento de receitas. Ok, o Brasil não suporta mais aumento de impostos, já que a carga tributária brasileira com relação ao PIB chegou ao limite. Mas não nos esqueçamos que quando nós contemplamos os números relativos ao fluxo, né, anual de isenções fiscais em nível agregado no Brasil, a preço constante isso bate mais de 200 bilhões de reais. Então, um ajuste fiscal para valer, do meu ponto de vista, deveria contemplar, né,
queda de gastos ao longo do tempo, mas ao mesmo tempo mecanismos que façam com que os empresários brasileiros sejam efetivamente desmamados, ou seja, e que essas isenções sejam paulatinamente eliminadas. Eu tenho a impressão de que provavelmente o teto, né, o teto vai ser aprovado, né, mas eu tenho a impressão de que numa conjuntura recessiva, né, o governo poderia ter tido uma alternativa de ajuste, né, que efetivamente priorizasse, durante um período de tempo curto, né, o aumento dos investimentos públicos para tentar gerar emprego, que é o que a gente mais precisa nessa conjuntura quase depressiva da economia brasileira. O Macedo Nassif apontou que, de fato, né, acho que todo brasileiro concorda, aí temos das taxas de impostos mais altas do mundo e os serviços que a gente recebe aí não são condizentes, né? A gente tem o mesmo nível de impostos pagos na Austrália, outros países, né, com aí uma bela qualidade de vida sempre, com serviços públicos de qualidade. Não temos isso aqui. E nesse momento de recessão, de crise econômica, como dizemos aqui, o Nassif também aponta que seria uma solução quase inédita no mundo. É momento de arriscar, como essa PEC vem propondo? Quando a gente olha essa questão do teto do gasto e a gente compara com a literatura, você realmente não encontra nenhum exemplo de você, digamos assim, colocar... Não chega a ser um congelamento porque você só está corrigindo pela inflação, né? Mas, nesse sentido, mas a velocidade que você tem de colocar dos gastos é essa, supondo que a economia e a arrecadação ela vai crescer justamente numa intensidade maior que a inflação. O que, num primeiro instante, não ocorre. Tá? Então, a tendência é que você tenha ainda uma piora, né? Porque a sua inflação ela vai crescer a uma taxa maior que o crescimento da sua arrecadação. Esse é um primeiro momento. Depois, mesmo tomar um remédio com febre, não é de imediato, naquele segundo que você tomou, então, que você vai ter, resolvendo o problema. Dentro do que se propõe a PEC, a ideia é que você, num prazo maior, tenha essa recuperação, que aí entra a questão do dever de casa, que seria um primeiro passo, mas você ainda precisa fazer outros ajustes, né? A questão toda que a gente pode se preocupar é realmente em relação à saúde e educação. Quais outros ajustes você sugeriria? Olha, assim, tudo que a gente vê da PEC em relação ali que você tem está associado à questão de folha, né? E até mesmo da própria Previdência. Né? Alguns mecanismos aí que vão ser negociados. Foi feita uma primeira apresentação à sociedade e vamos ver o que vai acontecer. Se vai ter algum tipo de diferenciação de regime, entre outras coisas, e como é que vai ser essa transição. Mas a essência dessa reforma da Previdência, ela é mais ou menos, é você ajustar seu fluxo de caixa ao longo do tempo. Ou seja, então eu vou diminuir esse gasto aqui, mas eu pago mais prestações ao longo do tempo. Mas só que essa parceria é feita com o trabalhador. Então você vai ter que trabalhar mais tempo para poder, né, obter o benefício, né? O benefício integral após 49 anos. Né? Então, isso aí é uma forma que você tem. Você atrasa e aí você começa digamos, a eliminar alguns ralos que você tem, né? Alguns benefícios. Aí você já começa a mexer na questão do professor, a questão do benefício para viúva ou para filho de militar. Então, tem um monte de coisa assim, que a gente vê da forma como é estruturada essa questão previdenciária brasileira que vai ter que ser posta à prova agora. Isso é um. Agora o pessoal tem falado de uma queda de maior intensidade, né, da taxa de juros, que é um indicativo que já tem sido dado pelo Banco Central, tendo em vista a questão da recessão. Né? Então a sociedade também já está reclamando que essa taxa de juros ela impede que se realizem investimentos, né? E então alguém que tem assim para você financiar algum crédito para consumo, seja lá o que for. Então isso já começa a ser sinalizado, né? Mas o Banco Central fez inicialmente timidamente, mas ele já dá sinais que por causa da recessão ele tem que baixar mais na frente, né? De uma maneira mais intensa. Então muita coisa tem que ser posta à prova e não imposta. Né? Voltando à questão da literatura, você vê que essas metas elas são revistas
anualmente, por exemplo, na Austrália. Então, como é que vai e você vai ajustando. Então, assim, você tem um primeiro sinal, né, desse ajuste, que ele é extremamente recessivo no início, tá? Não tem como, né? Eu concordo com a André, ela vai ser aprovada, vai ser votada, se não me engano, dia 13, né? Depois do retorno do Renan Calheiros à presidência do Senado, isso vai ser votado, né? Então, acho que isso aí já é ponto pacífico. Então, isso já torna o ano de 2017 um pouquinho mais apertado em termos de crescimento. Então, muita gente coloca aquele 0,5%, né, que foi colocado como uma expectativa em termos de você ter crescimento zero em 2017. 0,5% é para não se dizer pessimista, né? Para ter alguma sinalização. Exatamente, mas com uma ligeira tendência de elevação no final do ano. Uma outra coisa que tem que ser colocada é que, se você olhar bem, o sistema tributário brasileiro ele é muito injusto, né? Na verdade, você tem, ele penaliza muito a classe média. Ele é desigual, ele é regressivo. Então, quem paga a conta normalmente é a classe média. Então, se você aumenta imposto, essa carga tributária que também é pesada, você olha e fala assim, pô, não dá, porque toda hora bate no preço. Né? E isso também é inflacionário. Permita-me... e aí tem que você corrigir algumas coisas nesse sentido e tornar o sistema tributário mais progressivo nesse sentido. Só aproveitar que a gente está falando sobre a PEC, eu vou chamar também mais uma convidada para acrescentar um pouco mais no nosso debate, na nossa discussão em relação a essas questões. Eu convido agora para o nosso programa a Cristina Helena Pinto de Mello, que é professora de Economia da Pontifícia Universidade Católica, a PUC de São Paulo. Olá, Cristina, tudo bem? Tudo bom, e vocês? Tudo certo, obrigado por topar conversar conosco. Falávamos aqui de algumas outras medidas, queria ouvir a partir do seu ponto de vista, a partir desse texto da PEC, que tanto tem sido discutido, quais outras medidas poderiam ser tomadas além do controle dos gastos públicos? Veja, assim, acho que o controle dos gastos públicos ele precisa ser considerado em 3 dimensões, né? O resultado primário, o resultado nominal, e olhar as transferências para estados e municípios, porque isso pode comprometer todo esse esforço de fazer o ajuste fiscal. Então, Cristina, peço para você explicar para o nosso espectador a diferença aí do nominal para o primário. Quais as diferenças entre esses dois tipos de recursos? Tá bem. A PEC ela considera o controle sobre os gastos operacionais do governo. Gastos como folha de pagamento, pagamento de previdência social, gastos como investimento, mas não considera as despesas financeiras. Então, quando a gente fala de resultado primário, nós estamos falando de diferença entre a arrecadação do governo e esses gastos operacionais, mas não considera, por exemplo, o pagamento dos juros nominais sobre a dívida pública. O resultado nominal é o resultado apurado após o pagamento dos juros da dívida. Então, são 2 dimensões, né? O controle dos gastos operacionais, ele volta a gerar um superávit primário, como a gente fazia no passado, e esse superávit primário ajuda a gente a controlar a evolução da dívida pública e controlar a evolução dos juros nominais. Agora, o controle hoje só sobre os gastos operacionais, ele é muito insuficiente, uma vez que os juros nominais, eles correspondem hoje a praticamente 30% da receita do governo e quase 50% da receita, vamos dizer assim, líquida, né? Se você pegar a receita total, tirar as transferências, tirar as receitas que não são geridas pela Secretaria do Tesouro, por exemplo, retirar as receitas das aposentadorias, né, do sistema de previdência, os juros nominais são quase 50% do que a gente arrecada. Então, é um montante que deveria estar sendo observado e era o que a gente deveria estar mais preocupado em controlar. A gente tem gastos essenciais com educação, com saúde, com investimentos públicos, e nós estamos colocando essas despesas sob controle e não estamos controlando os gastos com juros nominais. Isso é bastante grave. Bom, Cristina, peço para você um minutinho para voltar aqui para o estúdio. A partir do posicionamento da Cristina, seria o momento de fazer aí uma revisão dos gastos públicos na CIF? Uma auditoria dessas despesas? Veja, a professora colocou, o que muitos economistas acham, né, que veriam essa colocação de fazer um controle também dos juros como algo que seria grotesco, porque
seria possível controlar as despesas de juros, né, se também você tivesse algum controle das taxas de juros do Banco Central, já que, né, a Selic, a taxa básica de juros, ela de certa forma baliza uma parcela dos títulos públicos que a União emite, que está aqui em poder dos credores. Agora, não é de todo grotesco, porque nós temos experiências internacionais, por exemplo, a Índia, ela vem fazendo um ajuste fiscal em que ela contempla, não tinha meta de superávit primário, como era o nosso caso até, né, o final do governo Dilma, e tampouco qualquer situação ou metodologia para contenção radical de gasto ao longo de 10, 20 anos. O que a Índia faz é alcançar uma meta de longo prazo para o déficit nominal. O que é o déficit nominal? É o resultado primário, como a professora explicou, mais as despesas com juros. É óbvio que no caso do Brasil, né, seria o ideal, né, para o Brasil, mas eu acho que isso é inviável no Brasil, justamente porque deveria haver uma coordenação muito estreita entre o Tesouro e o Banco Central, a política monetária e a política fiscal. Acho que isso não dá certo aqui. E também porque, no caso da Índia, o estoque da dívida da Índia como proporção do PIB é quase muito parecido com o Brasil, é 60 e poucos % do PIB também. Mas, no entanto, a maior parte dos títulos da dívida indiana vencem no longo prazo. O nosso tem uma parcela significativa no curto prazo. E, além disso, na Índia, estrangeiro não pode ter acesso à dívida pública. Então, isso é um fator menor de vulnerabilidade. E também a taxa de juros nominal e real da Índia é muito baixa. A taxa real é negativa. Então, quer dizer, a Índia tem maior capacidade política de fazer um ajuste via déficit nominal. Com relação à sua pergunta mais especificamente, né, eu acho que é importante que o Brasil realmente faça alguma política para conter a trajetória de expansão dos gastos correntes em termos reais no longo prazo, mas como eu já coloquei anteriormente, eu acho que deveria se encontrar, né, uma alternativa, deveria ter sido encontrada, já que parece que ser líquido e certo, né, que a proposta do teto vai ser aprovada, mas deveria ter sido encontrada uma outra alternativa, digamos assim, menos socialmente injusta, né, que essa, principalmente num país com tal nível de desigualdade, etc, etc. E aí eu ia fazer uma intervenção, né, complementando o que o colega falou com relação a o forte caráter regressivo da estrutura tributária brasileira, é que o governo atual não fala nenhuma linha sobre a proposta que deveria ser mais do que urgente também, né, como proposta de preparar as bases para a retomada do crescimento sustentável no longo prazo de uma reforma tributária, né? Ou seja, em que pague relativamente mais imposto quem ganha relativamente mais. Por exemplo, a alíquota maior, né, do imposto de renda pode atingir tanto uma pessoa que ganhe 10 mil reais, a classe média, quanto alguém que ganhe 1 milhão. Quer dizer, os ricos pagam relativamente pouco imposto no Brasil. E, além disso, nós temos uma estrutura tributária, né, em que a quantidade de impostos indiretos e taxas é muito significativa também, contrariando a experiência internacional. Numa palavra, no Brasil, né, se paga mais imposto para comprar comida para gato e cachorro do que alimento para seres humanos. Isso é um absurdo, é uma anomalia. E assim, você não tem um incentivo, né, justamente a implementar um negócio. Porque a quantidade de imposto que você vai pagar, inclusive isso entra também até mesmo na questão trabalhista. Você contrata um empregado e o custo que tem de recolhimentos, né, referentes ao salário dele eleva bastante. E assim, e às vezes você também não tem incentivo a aumentar a sua empresa porque o seu ganho marginal ele é mais do que eliminado pela alíquota de tributo marginal que você tem. Então, na verdade, você tem um país que ele fica amarrado e você não tem como crescer e criar empregos sustentados, né, nesse sentido. Então, isso aí tem que ser normalmente revisto. Você tem essa malha e você tem ainda o pior de todos, aquela ideia do imposto em cascata, né? Porque você tem as 5 regiões, cada região tem um tipo de ICMS.
E em toda etapa produtiva você tem incidência, né? 12% sobre 17%, e isso chega no consumidor final. Então, quanto mais distante for a compra, mais caro vai chegar, fora outros custos que a gente está vendo aí, que no primeiro instante você teve redução do preço da gasolina, mas já vai voltar a aumentar, né? Então, aí você olha assim, como é que, voltando nesse sentido, como é que você pode pensar em voltar a colocar uma redução de taxa de juros se você trabalhar nesse sentido, a inflação está subindo e dentro do pensamento da equipe econômica a tendência é você segurar a inflação. Então, a tendência é que, por mais que sinalize queda de 0,5% lá na frente em função da recessão, eu acho que a queda para 2017 ela tende também a ser lenta. Né? Assim, muita gente acha que tinha que ser maior. A gente está quase chegando na reta final do programa. Eu quero voltar a chamar a professora Cristina, que conversa conosco diretamente de São Paulo, para as considerações finais e já colocando uma provocação também, professora, a partir do que foi discutido aqui no estúdio nessa última rodada, há um projeto, né, de taxação das grandes fortunas, parece que não avança muito, também poderia ser uma das saídas para ajudar aí as contas brasileiras? Bom, vamos lá, eu queria só responder a questão da taxa de juros. A minha proposta não é controlar a taxa de juros, muito pelo contrário. A proposta é colocar um farol em cima das despesas com juros nominais. O nosso país tem uma anomalia, a gente remunera os títulos da dívida pública pela taxa de juros do Banco Central, que é uma taxa de juros que é pós-fixada, ou seja, se amanhã a inflação subir e você aumentar a taxa de juros para controlar a inflação, você aumenta a despesa com juros nominais da dívida pública. E há inúmeros recursos no mercado financeiro para fazer esse controle, como securitização de dívida e outras possibilidades. Há uma vasta e rica experiência mundial na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão e inclusive na Índia, para você alongar o perfil dessa dívida e reduzir a taxa de juros. Nós estamos fazendo um esforço político de coordenação enorme no Congresso para controlar despesas do governo, né, remunerar elas, alterar elas apenas pela correção monetária, sendo que essa já era uma prática orçamentária no passado no Brasil. E eu não consigo entender por que a gente não usa todo esse esforço de articulação política para parar de remunerar o capital no Brasil pela taxa de juros do Banco Central. Isso é uma anomalia, é um equívoco que a gente precisa mudar. Então, nós estamos falando de riqueza, é muito difícil tributar riqueza, né? As referências mundiais, os exemplos mundiais mostram que isso na prática, é muito complexo, né? Um bom exemplo, interessante, mas não funciona. Agora, hoje, quando você pensa que você remunera em torno de 14% de juros, né, um ativo aplicado no mercado financeiro, essa pessoa está pagando um imposto líquido muito baixo, porque ela recebe uma parte daquilo que ela paga de volta. Então, se torna ainda mais regressivo o sistema tributário. A gente precisa hoje olhar e corrigir aquilo que está na nossa frente e que é escandaloso. Essa é uma questão que tem que ser enfrentada. Muito bem. Professora Cristina, a gente vai voltar a conversar em outra oportunidade. Pelo adiantado da hora, preciso me despedir e agradecer muito sua participação. Cristina Helena Pinto de Mello, professora de Economia da PUC de São Paulo. Um abraço para você e muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. Muito bem, a gente está aqui com o nosso reloginho me avisando que estamos quase na reta final. Queria ouvir as considerações de vocês, então, em relação a 2017, a partir do que a gente está vendo aí desenhado nesses últimos dias do ano, o que podemos esperar? Será que daqui a um ano a gente volta a conversar com um sorriso no rosto cada um, com boas notícias para lembrar aí de 2017, Nassif? Bom, eu gostaria de que assim fosse, mas a minha visão não é muito otimista, porque, na verdade, o que acontece é que o governo passou a falsa ideia de que o restabelecimento da confiança seria condição suficiente para promover a recuperação. Isso não aconteceu, porque os níveis de confiança melhoraram entre abril e setembro e nem por isso, né, a economia realmente mostrou sinais de retomada. Então, eu acho que a grande lição que se extrai disso, eu acho que o governo já está começando a se preocupar, porque o ministro Meirelles começa já a ser pressionado, inclusive por partidos aliados, né, de que alguma coisa tem que ser feita para induzir ao reativamento da demanda,
né? Então é provável que o governo faça alguma coisa desse sentido, ou seja, de que provavelmente eu acho que a melhora de 2017, né, vai passar pela ideia de que só o restabelecimento da confiança não será condição suficiente, né, para promover alguma expansão. Agora, eu não sou muito otimista porque eu acho que, na melhor das hipóteses, nosso crescimento, entre aspas, no ano que vem vai ser 0. Macedo. Como eu já disse anteriormente, eu acho que a tendência é aquele 0 lá no final do ano, começando a dar um sinal pequeno de retomada de produção. Assim, ainda a gente tem muita instabilidade, né, por causa de uma crise institucional. Não sei, é uma crise que, para mim, parece um tanto quanto mal resolvida, né? Eu acho que assim, todo mundo pisando em ovos e vendo o que pode ser negociado. Assim, a PEC vai ser votada, tá? Isso aí a gente já sabe que vai acontecer, mas a da Previdência ela vai ser votada como ela está no papel, porque isso aí representaria uma certa economia dentro do que se propõe o governo de 740 bi. Mas, pelo andar da carruagem, eu não vejo que ela vai ser votada no texto integral como ele está sendo apresentado, porque a sociedade ela já fala, de novo, numa distinção entre determinadas classes, tá, do funcionalismo público em relação, e até mesmo dentro do funcionalismo público. Então, por que, sei lá, colocando aqui um funcionário do BNDES, ele vai ter um determinado tipo de previdência, mesmo ele tendo o fundo dele lá gerido pelos, o fundo dos funcionários do BNDES, mas porque ele vai ter uma determinada regra, quando, de repente, o militar vai ter outra. Então, isso tudo fica meio nebuloso, né? Porque você faz um primeiro anúncio e depois volta atrás em outros. Então, isso tem sido também uma característica, até mesmo na questão da própria PEC, só para ressaltar no final. Porque, quando você está falando de controle de gasto, salário, né, como a professora Cristiana falou, estava se negociando aumento em 5 categorias. Então, você tem sinais ambíguos aí que... Se é para fechar a torneira, é para todo mundo, né? Aí você começa, ou é ou não é, entendeu? Aí você começa, então, para um é diferente, para outro... Então, você fica assim, o governo começa também a perder a demonstrar uma certa fragilidade nesse sentido. Sem dúvida, são assuntos que não faltarão aqui para a gente discutir no debate ao longo de 2017, mas por agora preciso me despedir, agradecer aos dois. Nassif e Macedo, muito obrigado pela presença, um prazer conversar com vocês. Igualmente. Muito bom. Sem casa, obrigado pela companhia, o debate fica por aqui. Você pode conferir esse e outros episódios direto do seu celular, tablet ou computador no nosso futuraplay.org, sua nova forma de acessar o Futura. Um abraço para você e até a próxima.